as justiças, e a Justiça Estadual, uma delas, ela é organizada em cada estado. Isso, aliás, está, como está vendo aí, lá na Constituição Federal. Esse artigo 125, ele é artigo lá da Constituição Federal, do capítulo do Poder Judiciário. Então, nesse artigo diz assim, ó, os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E aí vem um parágrafo primeiro e diz assim, a competência dos tribunais estaduais, que é o TJ, justiça, será definida na Constituição do Estado. Cada Estado tem uma Constituição. E sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então é essa lei de organização judiciária que todo Estado tem e que é de iniciativa do TJ, propor alterações nela. E essa lei o que ela faz? Ela trata de normas sobre a Justiça Estadual. Ela vai tratar da organização, vai falar quais são os órgãos, qual que é a competência dos órgãos, qual que é a competência do TJ, qual que é a competência do juiz. Ela está codificando, então, ali, todas as normas sobre a Justiça Estadual. Então, ó, se uma pessoa, a pessoa tem, por exemplo, quer entrar com uma ação de cobrança contra uma pessoa para quem ela emprestou dinheiro e não pagou. Ela quer entrar com uma ação de indenização, por exemplo, contra o banco que causou um prejuízo a ela ou causou um constrangimento. Isso era Justiça Estadual, não é daquelas outras justiças. Então a pessoa que quer, ela vai ter que propor essa ação, essa causa, esse pedido, lá na primeira instância da Justiça Estadual. A gente fala que as justiças, elas se dividem elas se organizam em instâncias. Isso chama grau de jurisdição. Então, normalmente, eu vou propor uma ação lá na primeira instância da Justiça Estadual. E a primeira instância da Justiça Estadual, vejam aí, é exercida na chamada comarca. Então, o estado do Rio de Janeiro tem várias comarcas, dezenas de comarcas. Toda comarca, gente, vai ter pelo menos uma vara. Em cada vara tem um juiz de direito, pelo menos. Então, se você vai entrar com ação lá na cidade do Rio de Janeiro, além de localizar qualquer região, o seu processo vai ser distribuído numa vara. Nessa vara tem um juiz. E ele, então, atua, o juiz de direito, lá na comarca. Eles exercem a jurisdição, eles vão julgar lá nas comarcas. Lá nessa vara, o juiz tem processo para ele julgar. Todos os dias ele vai realizar audiências, todos os dias ele vai despachar alguns processos. Outros, onde o processo já está encerrado, pronto para julgar, ele dá uma sentença. A sentença é o ato final do juiz. É a proferida por um só. O juiz de direito é um juiz singular, que julga sozinho. Então, quando ele julga, às vezes uma das partes que estão ali envolvidas, o credor, o devedor, a prefeitura, o contribuinte, o inquilino ou o proprietário, a esposa ou o marido, um deles não se conforme com a sentença. E aí então entra com recurso. E o recurso que vai contra a sentença é o recurso mais comum, chamado apelação, e sobe e vai para o Tribunal de Justiça julgar. O Tribunal de Justiça julga especialmente recursos, mas nós vamos ver que ele julga também ações originárias, ações que começam lá no Tribunal de Justiça, que ninguém julgou. Mas imagine, dezenas de comarcas, onde há às vezes centenas de varas, mandando os juízes todos os dias processos, recursos que vão lá para o Tribunal de Justiça. Então o Tribunal de Justiça, a gente pode afirmar que é a segunda instância, é o segundo grau da Justiça Estadual. Todo estado tem um Tribunal de Justiça. Por isso que no Brasil nós temos 27 tribunais de justiça. Tem um em cada estado. Muito bem, mas lá no TJ, se pergunta, lá tem comarca? Não, comarca é uma unidade jurisdicional lá da primeira instância. A comarca está lá, em cada cidade, né? Lá no Tribunal de Justiça tem outros órgãos julgadores. Então a gente vai ver que tem câmaras, né, formado por um grupo de desembargadores, tem grupos de câmaras, tem conselho da magistratura, tem órgão especial, né, tem um tribunal pleno, enfim, tem outros órgãos fracionários, onde lá se vai tomar decisões, se vai julgar processos, especialmente recursos, mas também vão ser julgadas ações originárias. Então o TJ
do Rio é o segundo grau, é a segunda instância da Justiça Estadual.